Olá, meus amigos do canal Interpretações Literárias, de quem vos fala, Marina Branquinho. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que se inscreveram, as manifestações de carinho de vocês e pedir para não esquecer de, além de se inscrever, convidar as pessoas que gostam de leitura, do joinha, do gostei, tá bom? Olha só que delícia de texto eu trouxe hoje para você, criança, e para você que não perde a sua criança como eu. Vocês sabiam que na África também cai neve? Isso acontece no Monte Kilimanjaro, que fica no coração do continente africano. Ele é muito alto. E lá em cima sempre faz muito frio. Nesse lugar vivia um rei e sua família. Esse rei era convencido e mandão e tinha uma voz de trovão. Ele havia se casado com uma mulher muito boazinha, mas que não era de muita conversa e vivia ocupada com as tarefas domésticas. O primeiro marido dela morreu, deixando-lhe um bebê, uma menina. O rei resolveu se casar com ela porque, além de ser uma boa dona de casa, tinha as mãos de fada para fazer doces. E o rei, além de convencido e mandão, também comia um doce atrás do outro, o que fez ficar um tanto quanto barrigudo. O rei não gostava muito de sua enteada, que tinha crescido e era uma menininha muito da espoleta chamada Pretinha. Ela tinha mania de fazer uma pergunta atrás da outra e ele não tinha a menor paciência para responder. Mas ela insistia. Padrasto, por que só aqui em cima tem neve e lá embaixo não? Aqui faz tanto frio. O rei respondia com voz de trovão. Não sei, vá perguntar à sua mãe. Ah, padrasto, ela está sempre ocupada fazendo doces para o senhor. Pois ela faz o que precisa fazer. Não passo sem os meus doces. Todas as vezes que Pretinha queria conversar e brincar com a sua mãe, ela dizia: agora não, Pretinha, estou com um tacho de doce no fogo e tenho um monte de louças para lavar. Por todas essas coisas, Pretinha não era uma menina feliz. Não tinha com quem brincar e nunca havia saído de casa. Sentia-se sozinha. Além do mais, fazia um frio daqueles naquele castelo. Por isso, Pretinha pensava muito tempo brincando na cozinha, em que era um lugar mais quentinho. Além do mais, gostava de ver o seu reflexo no tacho de cobre, que sua mãe usava para fazer os doces. E como não tinha com quem conversar, pôs-se a falar com o tacho de cobre. Tacho de cobre, tacho de cobre, existe menina mais solitária do que eu? Minha mãe está sempre ocupada e nunca me dá atenção. E o meu padrasto? É muito chato. E não é que o tacho de cobre respondeu? Ela levou um susto quando ouviu uma voz vindo de dentro do tacho. Não fique triste, não, Pretinha. É assim mesmo. Os adultos têm cada vez menos tempo para as crianças. Ué, eu não sabia que tacho de cobre falava. Espelho não fala também, lembra? E isso aí é um outro conto de fadas, ora. Ah, é? Então, tacho de cobre, eu queria ver como é o mundo lá embaixo. Aqui em cima é gelado e não tenho com quem brincar. Ih, Pretinha, acho que isso vai dar problema. Seus pais não vão querer te levar. Mas vou assim mesmo, resolvi. Resolveu mesmo. Pretinha juntou alguns doces na sua mochila para o caso de sentir fome no caminho, colocou um capuz vermelho, emprestado daquela outra história, e foi conferir a situação. A mãe estava dormindo, o padrasto também. Então, pé ante pé,
Ela saiu do castelo e começou a descer o monte, curiosíssima para saber o que havia fora do castelo. Andou e viu muitas coisas diferentes. Árvores enormes, bichos, rios, flores, pássaros. Estava encantada com tudo que via. E como fazia calor lá embaixo, isso a deixou tão contente, mas teve que tirar o capuz vermelho. Mas também na África não existe lobo, só que ela não sabia disso. Depois de muito andar, a pretinha sentiu fome. Sentou-se no pé da árvore para comer os doces que tinha na mochila. Ao abrir a mochila, reparou que por causa daquele calor, os doces tinham derretido, fazendo uma lambança na mochila dela. E a fome resolveu apertar. Foi quando ela sentiu um cheiro gostoso de coisa de comer. E ao sentir aquele cheirinho, foi seguindo e se viu diante de uma grande cabana. Era tão grande que nem dava para alcançar a janela e ver o que tinha lá dentro. A menina então empurrou a porta e percebeu que a cabana estava vazia. Foi entrando devagarinho, impressionada com o tamanho das coisas. As camas, a mesa, as cadeiras e tudo com 7 lugares. Ela se sentiu como uma menina, sabe? Que tem na outra história, que tomou um líquido misterioso de uma garrafinha e encolheu. É assim que ela estava se sentindo. Andou pelo casarão até chegar na cozinha, onde havia um panelão que continha um mingau muito cheiroso de carne com amendoim e batatas. Serviu-se num prato que parecia mais uma bacia e comeu até se saciar. Então sentiu sono e tirou uma soneca. Subindo numa das camas, deitou-se sobre um travesseiro que para ela serviu como um colchão e dormiu. Quando já era muito tarde, Pretinha acordou com um barulhão vindo lá de fora. Era um coro de vozes que cantava enquanto batiam forte os pés no chão. Eu vou comer mingau, agora eu vou. Pararatibum, pararatibum, que fome, que fome. E entraram pela casa 7 sujeitos gigantescos, com enormes mãos, narizes, orelhas e tudo mais. Mal deu tempo de Pretinha descer da cama correndo e se esconder embaixo dela. De lá, via aqueles pés enormes e aqueles vozeirões. Ei, alguém comeu nosso mingau, tem um prato sujo sem lavar. E a minha cama está desarrumada. Alguém andou por aqui e fez uma bagunça. Isso está parecendo uma outra história. Seja quem for, é mal educado, comeu mingau e não lavou a louça. Ao ouvir aquilo, Pretinha se sentiu incomodada e, apesar do medo, saiu debaixo da cama e falou com os gigantes. Não sou mal educada nada. Apenas estava andando por aí com fome, senti esse cheiro gostoso, entrei e comi um pouquinho. Deu sono e eu dormi. Não lavei a louça porque eu nem alcanço nessa torneira. Se houvesse alguém aqui, eu teria pedido licença, ouviram? Os gigantes ficaram para lá de surpresos. Mas o que é essa coisinha? Que coisa piquitita! Parece uma menina de brinquedo. De onde você veio, Anãzinha? Perguntaram todos os gigantes ao mesmo tempo. Pretinha enfesada respondeu. Não sou a Anãzinha, vocês é que são gigantes. Eu vim do alto lá da montanha que neva, onde morava com a minha mãe e o meu padrasto, o rei. Eu fugi do castelo, desci a montanha para saber como é o mundo aqui embaixo. Nunca havia vindo para cá antes, pois moro lá em cima desde que era pequenininha. Bom, Pretinha, nós somos 7 irmãos e trabalhamos numa mina. Nós nos chamamos Mestre, Dunga, Soné, Catim, Feliz, Zangado, Dengoso. E eu sou o mestre. Engraçado, disse Pretinha. Esses nomes não me são estranhos. Todo mundo diz isso, disse um deles. Nossos pais não foram nada criativos e copiaram de outra história. Eu preferia me chamar Epaminondas, falou o Dengoso. Pretinha e os 7 gigantes acabaram por se tornar amigos. Ela gostava de passear na floresta montado no ombro deles.
Também se divertia muito brincando com eles de esconde-esconde e, claro, ela era sempre a última a ser encontrada porque escondia em qualquer lugar. Já quase nem se lembrava da sua mãe, tão boa, mas tão distante, e o seu padrasto rei, sempre convencido e mandão. Só que naquele castelo sua mãe estava numa tristeza por causa do sumiço dela. Até o rei acabou sentindo falta dela, por incrível que pareça. Enquanto fazia doces na cozinha, a mãe suspirava de saudade e chorava. E disse ao reflexo do tacho de cobre: tacho de cobre, existe uma mãe mais preocupada que eu? Eu disse a ela para não ir, que não era uma boa ideia. O tacho de cobre falou? Perguntou a mãe. Sim, isso é um conto de fadas, não se esqueça. Disse não, falou o tacho. Ela só me falou que queria saber como é o mundo lá embaixo. Minha pretinha, vou falar com meu marido, ele há de saber como trazê-la de volta. E foi falar com o rei. Ao saber que a pretinha havia descido da montanha, o rei exclamou: isso é uma afronta. Então essa menina faz o que quer, some, e eu, sem autorizar, mas ela vai voltar para casa e eu mesmo vou buscá-la. Então o rei disfarçou-se de mendigo e foi até lá, vestindo roupas e farrapos e um grande chapéu. Carregava consigo uma bolsa cheia de doces para caso sentisse fome. E num dos doces colocou um encantamento. Lembra-se de um outro conto de fada? Para fazer a pretinha dormir e levá-la para casa de volta, se ela por acaso bancasse a teimosa. Desceu a montanha. Na verdade, ele estava até achando bom aquele passeio. Há quanto tempo não deixava o seu castelo? Respirou um ar fresco, curtinho, aquele calorzinho que acabou por aquecer o seu coração e percebeu que a pretinha só tinha fugido do castelo porque ela lá não se sentia feliz. Afinal, ele tinha que deixar de ser tão mandão e a mãe dela de ficar ocupada por causa dele. Prometeu a si mesmo que quando voltasse, deixaria sua família reunida e ele seria diferente. Bateu à porta e Pretinha abriu com dificuldade. A porta era muito grande para ela. Os gigantes haviam saído para trabalhar. Quando ela viu aquele mendigo, perguntou com doçura: pois não? O mendigo ficou quieto. Pretinha? Perguntou de novo. Posso fazer alguma coisa pelo senhor? O mendigo continuou em silêncio, apenas abriu a bolsa para pegar o doce encantado e oferecer à menina. Só que lembra do calor? Derreteu aquele doce também. E ele falou em voz de trovão: ih, derreteu. E Pretinha disse: conheço essa voz, é de trovão, é o senhor padrasto. Ops, o senhor veio me buscar? Vim. Estamos com saudade de você. Volte para casa, por favor. O rei estava com os olhos cheios de água, então Pretinha viu que ele estava sendo sincero e de repente sentiu o carinho dele e muita saudade da mãe. Além do mais, passou a ver o rei com outros olhos. Era convencido e mandão, mas até que ele tinha um bom coração. Nesse momento, chegam os 7 gigantes e viram um mendigo na porta da cabana, perto da Pretinha. O rei se encolheu todo, cercado por eles, e estavam morrendo de medo, quando o zangado falou: quem é esse cara, Pretinha? Ele tá te incomodando? O que você está fazendo aqui, baixinho? Perguntou o Dunga. De onde você veio? O que é seu pouca sombra? O que está incomodando? A Tichinha espirrou. Calma, gente, esse é meu padrasto, disse Pretinha. Ele veio me buscar porque minha mãe está com saudade. Os 7 gigantes olharam para o rei todo encolhido e tiveram pena dele. Imaginaram a tristeza que devia ser a vida naquele castelo distante e frio, sem a lindeza da Pretinha. Então o mestre disse: Pretinha, nós entendemos que a vida lá em cima não deve ser muito feliz, mas eles são os seus pais. Sentem a sua falta e seu lugar é com eles. Quanto ao senhor, desculpe a falta de educação, não sabíamos que era um rei. E que gostamos muito também da Pretinha. Também nos preocupamos com ela. Sem ressentimento, seu gigante. Tenho uma sugestão pessoal, disse Soneca, que pode dar um final feliz para essa história.
a gente podia construir um novo castelo aqui embaixo para a sua família real. Eles viveriam em um lugar mais alegre e seriam nossos vizinhos, que tal? Legal, disse Pretinha. O senhor topa, padrasto. Por favor, por favor. O rei pensou e disse: tá bom, Pretinha, aquele castelo realmente é muito gelado. Assim, para terminar essa história, os gigantes construíram um bonito castelo para a família real, maior e mais aconchegante. Os novos ares ensolarados fizeram muito bem ao rei, que deixou de ser convencido e mandão, mas a voz dele continuou de trovão. Ele também decidiu parar de comer doces e fazer uma boa dieta. A mãe de Pretinha passou a ser mais atenciosa e a brincar e rir com a filha, o que a fez perceber tudo o que estava perdendo. Pretinha, por sua vez, se tornou uma menina carinhosa com os pais e viu o quanto é importante. O Tacho de Cobre continua a fazer um comentário ou outro de vez em quando, curtindo a vida de aposentado. Os 7 gigantes se revelaram ótimos vizinhos e ótimos amigos, e todos os domingos eles se reuniam com a família real para almoçar esse mingau de carne com amendoim e batata. E aí acabou-se o que era doce, porque na África também tem neve, e a Pretinha de Neve e os 7 gigantes de Rubem Filho fica da dica literária do nosso canal. Um abraço.